Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do canal Pode Contar a Sua História, o canal onde pessoas comuns têm histórias extraordinárias para contar. Hoje eu tenho um grande amigo que eu admiro muito, ele é um empresário e empreendedor, atua há mais de 30 anos, ele é casado com a Beth, pai da Maria Luísa e da Vanessa, pai da Pet Liz, e ele é apaixonado por viajar, por estar em contato com a natureza, fazer trilha na montanha. E hoje ele vai contar, compartilhar um pouco com a gente a sua história da sua trajetória profissional e a importância do seu desenvolvimento no seu crescimento profissional também. Antônio, querido, seja muito bem-vindo. Um prazer te Obrigado, receber Andréia. aqui. Obrigado. Fiquei muito feliz quando você aceitou meu convite. Assim, eu mato a saudade também, a gente se vê um pouquinho. Não, é importante, né? É importante a gente passar um pouco de conhecimento, passar um pouco das coisas que você aprendeu Uhum, no dia a dia, na tua vida, na experiência. Eu acho que o conhecimento sempre é você receber e uma maneira de você agradecer ao universo, às pessoas, né? Para quem é religioso, a Deus, né? Você agradecer a maneira de agradecer é você passar esse sim. conhecimento para frente, é tentar passar para as pessoas o que tem de bom a vida, né? E o que você escorregou, caiu, Sim, levantou, sim, sim, sim. né? Acima É, de tudo. eu falo que quem está lá na frente tem a obrigação, né, ou a consciência de ir dar o caminho das pedras para quem está atrás, né? Conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado, né? E os grandes mestres ensinam isso a gente, né? Exatamente, Às vezes as exatamente. pessoas não podem ser Hum. egoístas de aprender uma coisa boa E guardar para si, e né? ficar só na sua vida e não partilhar. Quando você É, partilha, você aprende mais, né? é. Quando você pega aqueles livros de PNL, Programação Neurolinguística, Uhum, ou hum. de autoconhecimento, sempre diz que quando você passa a informação para frente, você cresce mais, Sim, a né? gente aprende Você duas aprende vezes mais quando a duas vezes gente. mais quando É, você ensina. é verdade. Mas e aí, Antônio, me conta a sua história. Como que foi a sua trajetória profissional, né? Para quem está assistindo aí a entrevista hoje, fala um pouquinho, vamos voltar lá atrás, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, né? O seu sonho de menino, o quanto você se dedicou, e que eu quero que as pessoas se inspirem na sua jornada, porque você começou literalmente do zero, né? Realmente eu comecei do zero, né? Meus pais Hum, eram pobres, né? A gente tinha uma situação. As coisas mais marcantes na minha vida foi na época dos anos 80, né? uhum. Eu era menor, meu pai e minha mãe, eles Puxa um viajavam pouquinho o muito. seu Porque meu pai É. era, meu padrasto no caso, ele era barrageiro, então ele ficava numa obra tantos anos, mudava de cidade, mudava de estado. Isso era muito ruim pra gente, porque a gente não tinha uma identidade com as pessoas, né, ao longo do tempo. Tá. Mas nos anos 80, meados dos anos 80, quando eu estava no interior de São Paulo, na cidade até de Peruíbe, e ali acho que foi um marco para mim. Eu, na época, tinha até uma entidade chamada Guarda Mirim, né? E meu sonho ali era meus primos todos entrando na Guarda Mirim, eu queria entrar na Guarda Mirim, É. e aí tinha que fazer um curso, uma introdução, e eu nunca conseguia passar. Aí eu arrumei um emprego numa imobiliária, trabalhava com um advogado que morava em São Paulo, ia para lá aos finais de semana. E eu comecei a trabalhar ali e foi bom. Aquilo foi me dando bagagem, conhecimento, né? E aí eu fiquei um tempo, aprendi bastante. Aí ele fechou, era uma imobiliária, ele fechou a imobiliária. E eu fiquei sem emprego. E meu pai, meu padrasto, no caso, ele pintava casas, né? E Hum. eu detestava esse emprego. Ele chegava, você vai pintar comigo no final de semana. Durante a semana. Eu detestava aquilo, né? Aquele trabalho de pintura. Não era pra mim, aquilo me incomodava. Hum. E, e parece que, às vezes, né? As pessoas, elas têm, às vezes, algo de grandioso dentro delas, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem. E aí, eu não Em sei algum porquê. momento essa lampadinha acende dentro da gente, né? Em algum momento despertou, e eu me Hum. lembro até hoje, são histórias que eu conto, eu contei até para minha filha mais velha esses dias sobre isso. Ela me pediu alguns conselhos, estava com alguns problemas, e eu contei essa história para ela. Eu me lembro que, para eu não voltar a trabalhar com meu padrasto, com o Hum. serviço de pintura, eu tinha que arrumar um emprego, Tá. né? Hum. Aí eu lembro que eu cheguei, lá em Peruíbe tem uma avenida principal, não lembro mais o nome, mas eu cheguei lá no comecinho da avenida e fui de lugar em lugar pedindo, você tá precisando de alguém? Você tá precisando de alguém? Tá. Você tá precisando de alguém? Então, assim, eu lembro que eu andei uns 3 quilômetros. Quantos anos você tinha?
Eu tinha 16 para 17 anos. 16 anos. Pô, uma boa maturidade para essa idade. 16 anos. 15, 16, 16 anos. E eu fui. Tá precisando de alguém? Chamava Avenida, acho que é Anchieta ali, né? Padre Anchieta, que é a avenida principal. Então, eu peguei bem no comecinho dela, onde tem a praça da igreja, e fui perguntando de bar em bar. Bar, restaurante, loja de roupa. Você tá precisando de emprego? Você tá precisando de emprego? Você tá precisando de... Aí eu lembro que depois que eu andei uns 3 quilômetros ali, perguntando, já cansado. Não, então, tinha uma mulher, uma senhora, uma moça bonita até, inclusive. Ela falou, não, a gente tá precisando mesmo. Era uma loja de sapato. E aí eu fui trabalhar no estoque do sapato, enquanto o menino lá servia lá os pés das moças, colocando as sandálias, né? E foi aí que eu saí daquele serviço de Auxiliar de pintor lá com seu auxiliar de pai. pintor lá que eu não gostava. Pelo menos eu estava saindo de casa, não estava naquela coisa que me incomodava. Tinha seu dinheirinho. Tinha meu dinheiro, não ia depender do meu pai que ia me dar o que ele podia ou não, meu padrasto no caso. E, enfim, aí eu comecei a trabalhar. Aí logo veio o serviço militar. Meu sonho era ser piloto, né, da aeronáutica. E eu não queria me alistar no exército. E aí quando deu 17 anos ali e meio, antes, um período, eu fui até a base aérea de Santos, que ficava no Guarujá. Me alistei, consegui ser convocado. Olha e só. Ali eu me libertei um pouco da minha família, né? Assim, das barras, da mamãe, né? Minhas irmãs ali e tal. E começou a minha carreira ali. Diferente. Uma tremenda oportunidade para um rapaz, né? Hoje a gente sabe que essa geração aí, 17, às vezes 18 anos, está bem cru, né? Bem imaturo. Mas você já tinha uma maturidade aí de sair, procurar emprego. De buscar algo novo. Exatamente, buscar independência, né? Exatamente. E o mais importante é buscar o meu lugar no mundo, né? Porque a independência era consequência, mas eu quero me achar no lugar do mundo. E o serviço militar, ainda mais aeronáutica, uma tremenda oportunidade de treinar época, sim. disciplina, um ofício, responsabilidade, uma série de coisas produtivas e boas que tem, né? Sim. Bom, aí eu fui para a aeronáutica, na base aérea de Santos, comecei lá, e eu fiquei 4 anos, né, lá, e o meu sonho era ser piloto. Então, na época, eu estava terminando o terceiro colegial, eu fiz o colegial já no Guarujá, transferi na época a gente chamava isso, né, hoje esqueci o nome, como é que é hoje? Matrícula, né? Não, hoje é superior, né, hoje é ensino médio, né, que chama, né? né? Nessa época era colegial. Colegial. Aí eu fiz o colegial, eu fiz o colegial, terminei lá e eu comecei a estudar. Fiz cursinho, comecei a estudar no ângulo americano na época para tentar passar na prova. A prova era muito difícil, era algo mais difícil que a USP, né? Era 150 vagas para 20, 30 mil candidatos. Nossa. Era uma coisa absurda o número, né? De oferta por candidato. E eu comecei a estudar. Tive algumas pessoas que me ajudaram ali. Fiz a primeira prova. Não passei, continuei estudando o segundo ano e continuei servindo na aeronáutica. E aí, quando eu estava 21 para 22, como militar, eu podia prestar até os 23 anos. Como civil, até os 21. Então, eu acabei engajando na aeronáutica, fazendo cursos internos para continuar como militar, para me ter a oportunidade de tentar ter mais chances, né? Ter mais chances de ser um oficial da aeronáutica e ser um piloto, que era meu sonho desde moleque de ser um piloto. Né? Pilotar avião, aquela coisa toda. Ainda mais militar, né? Que era algo que muito cobiçado na época. E aí eu fui estudando, e aí eu fiz uma segunda prova, um segundo ano, e cheguei muito perto. Eram três provas, era conhecimentos gerais, português e matemática. Eram 30 questões, e eu lembro que eu acertei 21 numa, 22 na outra... 24, assim, foi alta. Raspou-lhe. Raspei. E eu me lembro que tinha um sargento que servia comigo no mesmo quartel. Ele tinha uma média igualzinha a minha. Ele acertou 25, um item a mais. Ele foi chamado. E eu falei, puxa vida, né? Não consegui tão pouco, né? Vou tentar o ano que vem. Aí eu comecei a estudar mais. Só que na época, nós tínhamos aquele problema do Collor, né? O Collor tinha entrado no governo. E ele cancelou, naquele ano, por questão de economia, ele cancelou todos os concursos internos da aeronáutica.
Putz, Naquela época foi Marinha, Exército, tinha Ministério, Ministério da Aeronáutica, Ministério da Marinha. que azar. Ele cancelou todos os concursos públicos internos das Forças Armadas, por uma questão de contenção de verba, e eu vi meu sonho indo embora, porque era o meu último ano, eu tinha 23, era o ano que eu completava 23 anos, e eu não pude seguir. E aí eu já tinha engajado, já tinha feito curso de cabo, já tinha passado, aí já não estava mais no Guarujá, estava em São Paulo, no Quarto Comar, aqui na Dom Pedro, né, primeiro, É, e fazendo especialização no PAMA, ali em Santana, e eu, porra, vi meu sonho indo embora. tá. Aí eu falei, poxa vida, eu tô aqui convivendo com as pessoas que eu queria ser e não vou ser nunca. E aí os amigos, vai fazer sargento, vai ser isso, vai ser aquilo. Eu falei, não, eu vou sair. E eu não podia sair. E aí, para eu sair, eu tinha que passar num concurso interno público, qualquer um. Ah, tá. Então, o que eu fiz? Eu procurei lá no jornal, um amigo, tem aqui Correios. Na época, né? Correio está em moda, né? Tem problemas danados. Mas na época não. Aí eu fui, fiz um concurso do Correio, fui chamado a primeira chamada, rápido. Aí, com o protocolo de chamada, de arrumar um trabalho numa empresa pública, que era de capital misto, né? Ela depois passou, mas ela já era um pouco de capital misto, Aí você conseguiu dar eu baixa consegui dar lá. baixa lá sem ter que pagar nada para a época, que era o Ministério da Aeronáutica. E eu fui embora, né? O trabalho era um trabalho humilde, Tinha simples uma ainda. vida pela frente ainda, É, 23 anos. Não era o teu isso. sonho, mas... E aí eu servi de 88 a 92, e em 92 eu ingressei nos Correios. Trabalhei 5 anos no Correio, né? Aí em 96 eu abri minha empresa, minha primeira empresa. Saí dos Correios, abri minha empresa em 96. Como que foi isso? Como é que é a mentalidade de um, de um funcionário público decidir e falar assim, eu vou ter meu negócio? Então, O na que época, motivou você? a motivação foi o seguinte, eu tinha um salário, ganhava aquele salário lá. É, exatamente, porque a coisa mais importante do funcionalismo público é aquela estabilidade, né, de carreira Sim. e de salário, né? Então, eu trabalhava num setor que chamava STA, era Sistema de Tratamento Automático. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava numa área que eu digitava o CEP das cartas. Então, as cartas entravam numa máquina, Nossa, carta. eu digitava os CEPs, e os CEPs eram registrados na máquina, e a Ah, máquina lia, e ela fazia os escaninhos automáticos, tá. entendeu? Era uma máquina que tinha, se não me engano, na época veio da Alemanha, e o Correio estava implantando aquele sistema, e eu trabalhava nessa área lá, chamava CTP, né? Centro Técnico Operacional, uma coisa assim. E eu digitava os CEPs, ficava digitando lá, e era uma área muito ruim dentro dos Correios, né? Que era uma área operacional. Então, eu tinha que trabalhar de sábado. Aquilo me incomodava muito. E aí, o que aconteceu? Tinha cara lá que ficava 10 anos naquele setor. Eu Pois falei, meu, eu é. não vou ficar aqui para sempre, né? Eu tinha sempre aquele ímpeto de querer mais, Ah, de buscar. E tem uma história gozada, engraçada dessa época, que eu tinha que ir para eu melhorar de nível, eu tinha que ir para a área administrativa dos Correios. tá. Que trabalhava de segunda a sexta, era departamentos administrativos, tinha mais opção de você crescer, de ganhar, de evoluir, de crescer como Fazer uma profissional, fazer carreira lá uma dentro. carreira dentro É. dos Correios. E ninguém saía do setor operacional. E aí, uma vez, eu conheci a chefe, meu chefe não deixava eu ter acesso com a chefe dele. E a pessoa era uma mulher, uma senhora muito legal, muito gente boa, muito de bom coração. A gente conversava, e para sair ali eu tinha que passar por um PSI, um processo de seleção interna. Ah, tá. E aí o que aconteceu? Eu fui lá, fiz o processo de seleção interna e fiquei esperando. Aí aquilo nunca chamava, né? Nunca chamava. Aí um dia a chefe da chefe foi lá, eu fui, né? Não lembro o nome dela agora. Desculpa, como é que eu fiz o processo? Vai lá no setor de RH e fala no meu nome, pergunta como é que tá a tua ficha. E eu nem sabia onde era, né, esse setor. Aí eu fui procurar no meu intervalo de almoço, porque o meu chefe não deixava ninguém sair, ele era muito rígido. Eu lembro que ele, para você ir no banheiro, você tinha que pegar a chave do banheiro com ele. Ele ficava com a chave do banheiro no pescoço. Isso Nossa. era uma coisa absurda, né? Coisas que hoje em dia Ou não seria existe. crimes, né? É. Mas naquela época não era. Aí eu consegui ir no setor de administrativo de RH do Correio. Cheguei lá, conversei com a psicóloga. Olha, a senhora tal pediu para me falar.
Ela falou, vamos procurar tua ficha. Tinha um monte de pilhas, de Nossa. fichas, um monte de gente lá. E aí, eu comecei a ajudar ela a procurar minha ficha. Ela lá, e eu aqui. Aí ela, depois de umas 4 pilhas de ficha desse tamanho. Ah, eu achei, Antônio Marcos. É isso. Ah, tá bom. Então, tava por último lá, no meio de um bolo. Ela, ó, vou botar aqui na frente. A próxima vaga que tiver, eu vou te chamar. Aí, tá bom. Gente, Aí, que coisa passou amadora, mais né? umas 2 semanas, me chamou. Olha, Olha, tem uma vaga aqui. Aí, todo mundo, né, já ficou no nariz empinado. Pô, mas, pô, tô aqui 10 anos, 8 anos, 5 anos, não consigo. Você que entrou aqui tem 1 ano, menos de 1 ano, já vai sair? Já tá saindo? Aí fui fazer entrevista com a pessoa que ia me contratar. Eu cheguei lá, ela, ó, tem uma... É também na área operacional, você vai trabalhar de sábado, mas só de manhã, das 8 ao meio-dia, e fica ali na Alameda Norte, mano. Era um setor do Correio. tá lá no centro. No centro, na Alameda Norte. Aí eu fui lá conversar com o cara, que seria o meu futuro chefe, fiz a entrevista, ele falou, ó, você vai trabalhar aqui, você vai cuidar do meu arte administrativa, não sei o quê, não sei o quê. Eu olhei para aquilo, né? Falei, puxa, mas não é bem isso que eu quero. Falei, eu posso pensar? Não, pode, né? Porque geralmente era automático, quando você vinha uma oportunidade, todo mundo abraçava para sair do setor que eu tava. E eu falei pro cara esperar, falei, não, eu posso pensar? Aí fiquei pensando em casa, no dia seguinte fui lá no mesmo setor administrativo, na hora do meu almoço, consegui pegar a menina uns 15 minutos que ela entrava e saía. Falei, olha, eu não gostei muito do setor. Eu não achei legal. Assim, não achei que é pra mim. Tá. Né? Até brinco que eu era São Paulino, né? Eu sempre fui São Paulino, e o chefe era corintiano roxo. Nossa, não E ia... ele demonstrava isso. Falei, pô, mas não vai dar certo. Porque naquela época eu curtia mais futebol. Hoje não, hoje eu não penso mais nisso, né? Só pra ver mesmo, e eu nem às vezes assisto jogos. Eu falei, não, eu vou trabalhar com corintiano, não dá, né? Eu usei aquela coisa, mas não era o setor, não era pra mim. Tá. Eu queria trabalhar no setor administrativo mesmo dos Correios, que era um horário das Tá, 8 às horário 18, comercial, e eu não queria trabalhar de sábado. Aí voltei pro setor, falei, eu fui lá, mas você vai, todos meus amigos. Eu falei, não, eu não gostei. Você tá louco? O cara falava, eu não quero, eu tô aqui há 10 anos, não consigo sair, você tem uma oportunidade, você não vai sair. Eu falei, não, vai aparecer uma coisa melhor. Aí já tinha passado no setor de RH, não falei pra ninguém. Falei, tá bom, quando aparecer alguma coisa aqui, eu te aviso. Eu vou te encaixar num lugar. A menina acho que foi com a minha cara, maneira que eu conversei com ela. E aí... Mas você vê que você já tinha uma postura diferenciada, né? Porque você, mesmo estando dentro de um ambiente onde todo mundo tem essa mentalidade que você falou, né? De estabilidade, ficar anos no mesmo lugar, você já pensava diferente e deu um jeito, fugiu no almoço, foi falar com as pessoas. Quer dizer, tinha uma centelha ali dentro de você te empurrando, né? Aí o que aconteceu? Passou mais uma semana, teve outra vaga. Aí, olha, estão chamando lá o Antônio Marcos para uma outra entrevista. Não, o pessoal deve ter ficado louco, né? Eu não acredito. De novo? De novo? Como é que você... Eu pensei que você ia ficar aqui, que nunca mais ia sair. Ficou aquela... Né, todo mundo falando, vê se aceita agora, hein? Pelo amor de Deus. Aí eu fui. O setor era no prédio principal, né? Administrativo. Era uma área que cuidava de meio que relações... cuidava da área de segurança patrimonial. Ah, tá. Mas era a área administrativa, né? Então, ele cuidava do setor de bens móveis, imóveis, segurança, limpeza e conservação e a zeladoria das unidades do Correio. É esse setor, ficava, se eu não me engano, no 8º ou 9º andar, né? Então, e o Correio era dividido por setores, né? Tinha Gerad, gerência de administração, tinha a GCIT, que é a gerência de TI, telecomunicações, tinha a Gerem, que é a gerência de engenharia, e meu setor era... Aquilo é um mundo, né? O Correio é gigante, né? Era a Gerad, que era administrativa, mas tinha a GEOP, que era operacional, mas administrativo que cuidava disso. Aí eu fiz a entrevista, um cara muito simpático, muito gente boa, chamava Juvenal, eu me lembro até hoje dele. E ele falou, ele passou pro chefe, o outro cara, olha, eu gostei dele, ele já foi milico, tá mais ou menos com a gente, e bababá, e me aceitou. Aí eu voltei pro setor, eu acho que eu vou fechar agora. Vai mesmo, você acha? O pessoal falava assim, você acha que vai fechar? Eu falei, eu acho que sim. Aí a menina me chamou, nossa, foi uma consternação.
Assim, todo mundo ficou, pô, você tá indo, que bom, fico feliz. Hum. E aí eu comecei a trabalhar lá, trabalhei acho que mais 3 anos. E na época, o que que gerou? Foi sua pergunta. É, Eu, eu, eu foi prestava. esse ambiente que levou Foi esse você a ambiente que me levou trabalhar. a ter a minha empresa, porque Aham. eu, Hum. eu, eu, eu contratava empresas para prestar serviços para o correio. Ah, tá. E aí, várias empresas, eu fazia toda a parte administrativa da contratação, do chamado, os caras que faziam a coleta de dinheiro no correio, então as empresas de carro forte, as empresas de segurança, as empresas que faziam manutenção em cofres, em fechaduras de retardo, aquela coisa toda. E eu comecei a ver aquilo como uma oportunidade. Então, um belo dia, eu decidi sair. E aí, a prima da minha ex-mulher tinha também um veio comercial, a gente fez uma união. Eu pedi a conta, pedi para eu conseguir ser mandado embora. E com Nossa. minha rescisão eu comprei as coisas da empresa, o computador, a mesinha. Aí o pai dela ajudou a alugar uma casa lá no bairro. A gente abriu o escritório e começamos a trabalhar. Aí a gente começou a trabalhar com o próprio correio, porque a gente tinha conhecimento, isso ajudou. Tá. Mas eu comecei a trabalhar instantaneamente com bancos, prestando serviço. Tá Aí bom. comecei a contar a equipe técnica e tal. Então eu já comecei a trabalhar com essas manutenções. E a Tá. empresa foi crescendo, 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 fui evoluindo. Teve altos e baixos, altos e baixos. E aí, isso foi em 90, foi em 88, 92, isso foi, eu fiquei até 92. Lá, não, desculpa, até 98, mais ou menos, né? Eu saí em 92, fiquei mais 5 anos, 97. Em 97 saí do Correio, abri a empresa, em 96 eu abri, em 97 eu já não estava mais trabalhando. Então eu comecei a operar em 97 e vim até hoje. Aí teve altos e baixos, muita história para contar, Hum. mas o grande boom, aí passado o tempo, né, eu tinha aquele problema de não evoluir, não crescer. Tá. E em 97 para 98 eu conheci a Amway, que era aquela empresa de marketing de rede. Ai, nossa, acho que foi a primeira empresa que veio para o Brasil que trabalha dessa É, forma. É. ali foi um grande strike na minha vida. Por quê? Porque Tá. ali, você trabalhando com marketing de rede, vendendo aqueles produtos da Amway, né? O LAC, que era um produto de limpeza Eles tinham produtos ótimos, ótimos, ótimos. tipo Eu os não sei produtos que nem se eles estão no tinha. Brasil ainda, né? Não, acho que não estão mais. É, Aloe vera, era um produto excelente, estava no é. mundo inteiro. Aí tinha aquele negócio de você ser rico, né? Todo mundo queria ser rico, ganhar, ser um diamante e tal. E aí eu comecei a trabalhar com aquilo. E só que aquilo me expõe a livros, bons autores, Tá. convenções. E aí eu comecei. Networking. Networking. Hum, Então eu comecei a. Aquilo foi um grande strike na minha vida. Foi um tá. grande boom. Abriu um segmento completamente É, oposto do setor público onde você estava, né? Que exatamente. você... É difícil fazer a escolha que você fez de trocar a estabilidade pelo duvidoso, né? Sim. Porque por isso que eu perguntei, como que foi para você largar um público que tanta gente às vezes fica anos testando, tentando prestar concurso e não entra, e você entrou, saiu de um, entrou em outro, E assim, mas você já tinha uma veia é aquele empreendedora. âmbito, É. aquela coisa, aquela chaminha que Eu quero crescer, eu não eu quero quero ficar crescer. aqui, né? E aí, quando eu saí do Correio, eu não tive contato com a Emo, tive contato com a Emo logo depois, né? Um Hum, ano depois, mais ou menos. Porque eu fiquei no trabalho e aquilo ficava indo e vindo, não estava estável, né? E aí a tá. Emo me ajudou a colocar o meu cérebro no lugar no momento que eu precisava. E aquilo foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. E aí eu lembro que eu comecei a ler livros, que eu fui obrigado a ler, falando, você tem que ler. E aí nas convenções, aquela lavagem cerebral para você fazer a coisa Hum, certa. E aí eu acho que é isso que foi bom. Ter feito mesmo uma lavagem cerebral pro bem, né? Pro tá. ruim, né? Isso não é Pro uma coisa mal. boa. É. É, uma coisa boa. E aí eu comecei a ler, ter autores, comecei a ler Dale Carnegie, comecei a Nossa, é. ler Napoleão Napoleão Hill. Hill, É. que, né? É, é, que mais? Mark Fish, comecei a ler grandes. Como é que é o outro brasileiro que é famoso aí, o médico, Lair Ribeiro, Sucesso Não Corre Por Acaso, né? Nossa, isso é um livro A best-seller Mágica de dele. Pensar É, Grande, é. sabe? Aí eu comecei a ler é, é, livro de PNL, que entendeu que é uma programação neurolinguística, Uhum. Phil Lowe, outro cara também que fala do dinheiro, a chave mestra das riquezas. É. Então, eu lembro que eu peguei um livro do Napoleão Hill uma vez, e eu fiquei tão impressionado com o livro que eu comecei
Não foi no Lapone Rio, foi o Mark Fisher. Comecei a ler o livro em voz alta em casa. Eu morava sozinho, era casado, tinha acabado de me separar da minha ex-mulher. Eu li o livro sozinho, eu li o livro em casa, à noite, lia e em voz alta. Falei, mas isso tem que entrar na minha cabeça de uma maneira ou de outra. E isso foi me dando me deu um boom enorme, me deu uma visão de que as pessoas podem chegar lá, Sim, né? E isso todos nós tudo podemos, sozinho, né? Não teve um mentor falando, olha, faz isso, você vai crescer. Óbvio, tinha, porque você se expunha, você era exposto a pessoas bem-sucedidas, a matérias importantes, situações importantes, coisas importantes, né? É, problemas difíceis de se resolver sendo solucionados, histórias, né? Você Uhum. ia a convenções, você via aqueles diamantes, Os caras como os depoimentos, né? depoimentos, É, exatamente, a palavra boa é essa. E aquilo tudo que a pessoa encorajava. conta lá aquele Ah, processo. E aí, conta, como que foi desde o começo, isso. né? Foi. Foi. E aquilo foi um grande strike, né? Foi uma grande mudança na minha vida. E aquilo, aos poucos, foi indo. E aí, a vida subiu, cresceu, melhorei. E aí começou de novo aquele zigue-zague de altos e baixos. Não era uma estabilidade que eu buscava. Mas o que aconteceu ali? Eu comecei a namorar com a minha atual esposa, né? Em 98, mais ou menos. 97 para 98. E a gente casou em 2002. E ainda não estava ainda como eu gostaria. E foi andando, a empresa foi indo. Quando chegou em 2008, 2009, eu, eu fundi a minha empresa com um outro sócio, né? Ele já tinha me conhecido, me conhecia há bastante tempo e a gente fez uma junção de empresas. Ali ainda estava numa situação um pouco meio complicada. Mas a leitura, a relação, aí começou aquela relação com a espiritualidade, Tá. né? Eu comecei num guru, que hoje é até falecido, chamava Maurício. E eu comecei lá para fazer um tratamento de limpar um pouco a aura, tirar um pouco as coisas pesadas da minha vida. E ele fazia aquelas sessões de relaxamento, usava cromoterapia, né, respiração, tal, né? Uma espécie de um trabalhozinho de regressão. E aquilo eu fui tendo em contato, aí eu percebi que a espiritualidade é o que faltava. A espiritualidade é que eu precisava para poder dar um próximo boom Tá. e aí crescer mentalmente e Uhum. profissionalmente. Aí passado um tempo, eu estava com um problema sério na minha vida, mas bem sério, né? Já te contei essa história antes. Eu tinha comprado um apartamento, trocado de apartamento, de casa e comprado um apartamento, e eu estava com uma dívida muito alta, né? Naquela época eu devia uns 330 mil reais. Hoje equivale ao que 1 milhão e meio de reais. E aí, uma dessas idas e vindas ao meu guru, eu conheci algumas pessoas e eu conheci o Hélio Couto, né? O Hélio Couto, eu vi um vídeo dele e tal, uma amiga minha me passou, ó, vê esse cara aí. Eu não tinha falado nada da minha situação para eles, né? Porque eu não contava. Aí eu vi uma informação meio que milagrosa, tal. Você foi um dos que teve o privilégio de conversar com ele pessoalmente, É, né? É. aí, ele atende aonde? Atende São Bernardo, Casa Verde, né? Tá de ser mais aonde? Pinheiros ele não tinha ainda. E aí, lá vai eu, né? O desesperado, o cara com problema, tinha empresa já, e uma situação difícil. E aí eu fui lá me consultar, encontrei lá a André lá, preenchendo minha ficha, né? Pra fazer uma consulta com o Hélio Couto, que é um cara espetacular, né? Ele Hoje realmente... ele é ele é a referência de É, física ele foi o precursor que trouxe o conhecimento da física quântica aqui para o Brasil. Foi o exatamente. primeiro a começar a mastigar esse tema aqui para gente, né? Sim, Porque já tinha lá fora muitos autores, Amit Goswami, entre outros grandes aí, sim. feras da física da mecânica quântica. E ele se predispôs a estudar isso e falar assim, preciso divulgar isso para as pessoas, né? Um pouco antes, eu tinha ido para Chapada Diamantina com esse grupo meu Hum, de meditação que eu fazia, né? Tinha um grupo de hum, meditação e tal. E a primeira vez que eu fui pra Chapada, todo mundo falava era muito legal, era muito bom, tal.
Eu passei uma semana na Chapada, peguei uma folga. Passei uma semana na Chapada. E lá na Chapada Diamantina, os trabalhos de meditação, de espiritualidade, dos lugares que a gente foi, aquele encontro com a natureza, Que é uma das suas paixões, né? Que das você minhas falou que paixões, ama fazer. eu tive muitas experiências, assim, realmente, experiências que nunca vou esquecer na minha vida, né? Foi outra virada de chave, né? Ali eu comecei a pensar realmente que a espiritualidade, junto com tudo que você faz, ela é como é que eu posso falar assim? É uma ponte, né? É uma esteira, um elevador que te leva. É um pilar É muito um pilar importante. importantíssimo na sua vida. Então você tem que estar integrado com o universo. E esse a integração, as pessoas não cultuam hoje, poucas pessoas cultuam. Óbvio que está na moda isso, né? Muita gente está hoje a mente aberta para isso, Sim, sim. mas Hoje é mais comum, né, você encontrar mais pessoas falando sobre isso, mas são poucos os que realmente que se aprofundam, é, que vão estudar, que vão ler livros. Que hoje a gente está na era da internet, que hoje tem acesso. Hoje no YouTube você encontra 1 milhão de coisas. Agora tem as IAs, o chat GPT. é, Lá atrás a gente tinha os os DVDzinhos do DVDzinhos. Hélio, né? E, E tinha muito livro, sempre teve muito livro. tem muito livro, que é talvez a fonte de conhecimento melhor hoje que se Sim, tem, porque é uma sim, coisa que você não destrói, né? É uma coisa que perpetua quando você integra-se com bons sim. livros e bons autores. E aí, eu voltei e tal, e aí ainda continuava aquele problema. Aí a amiga minha falou, ó, pega esse cara aqui, pega esse link. A gente já tinha internet naquela época, né? Em 2008, 2009. É, Perdão, era mais, era é mais, 2011. Era 2011. Aí eu vi o Hélio e tal, marquei aquela consulta de RH, de ressonância harmônica. Fui lá, conheci ele, e aí o Hélio tinha aquela velha máxima, né? Casa, carro, apartamento. Né? Você veio aqui para casa, carro, apartamento ou para expandir a consciência, né? evoluir espiritualmente? Aí chegou o Marcos lá, com aquela cara de casa, carro, apartamento. Sentei com ele e falei, olha, situação assim, assim, eu tô com um problema, vou perder minha casa, preciso de dinheiro, eu não posso, né? Vou perder tudo que eu construí, eu fiz uma besteira de não ter me preocupado, né? De pagar e tal, tá no cartório, eles vão tomar de mim minha casa. Aí ele olhou pra mim, simplesmente falou assim, Com não aquela vai, calma dele, com né? aquela calma, não vai perder não. Você vai conseguir. Tó, marca aqui, faz isso, vou te dar o DVD. Eu saí de lá, confiante, mas ainda Uma interrogação, com a né? interrogação na cabeça e tal. Achei legal a conversa com ele, a energia dele era uma coisa absurda, né, pra mim. Mas eu já estava acostumado um pouco. Aí fui pra casa, o DVD chegou na mesma semana. Na semana seguinte eu arrumei o dinheiro. Falei com uma pessoa, um amigo próximo, que trabalhava comigo. Falei, eu te empresto. Falei, quê? Não te empresto. Me emprestou o dinheiro, fui lá, paguei. Salvei meu apartamento, fiquei com a dívida com ele. E fui pagando parceladamente para ele. Então, assim, Isso, então, essa experiência, uma prova que você teve, ali foi também um outro gatilho para você falar assim, opa, deixa eu então entender como isso funciona de verdade, né? Como que é o poder da intenção, da mente, como que é o colapsar as coisas, né? colapso de função de onda, né? Famoso. Então, assim, eu não acreditei. Eu fiquei pasmo. Eu simplesmente. Eu tinha visto uns 2 ou 3 vídeos do Hélio na época e eu falei assim: eu vou olhar tudo que esse cara falou. Fui lá no YouTube, baixei todos os vídeos no meu computador. E comecei a ver da palestra 1 até a última. E assim, eu comi isso, sabe? Eu engoli isso. Todo o tempo que eu tinha, eu ficava assistindo, ouvindo, anotando, pensando. Falava, tudo que esse cara falar, eu vou fazer. Se ele falar para me saltar da ponte, eu vou saltar da ponte, porque eu sei que eu não vou cair. Então, o que é a força de você pedir alguma coisa para o universo e uma pessoa estranha a você falar, você vai conseguir. E você, não é que eu neguei, Tá. eu confiei ali naquele Sim, momento. sim. E Você aí apostou, né? eu Fala assim, apostei, o trabalho veio. E aí, quando isso aconteceu, eu simplesmente esqueci o casa, carro, apartamento a partir daquele dia. Aí, então, todas as vezes que eu voltei para consultar com o Hélio, eu falava assim, eu quero crescer espiritualmente.
eu mudei totalmente a minha vida. É assim, é que é difícil a gente conseguir fazer o soltar, que ele fala tanto do soltar. Isso é uma das coisas mais enigmáticas dentro da espiritualidade e da física quântica também, que é muito abstrato, né? O soltar não é não fazer nada. O soltar é o que impede de você deixar o fluxo trabalhar, né? As coisas acontecerem. Então, o que que você deve soltar? O medo, a insegurança, a dúvida, a ansiedade. Isso que são coisas para soltar, porque dentro da física quântica fala muito disso. A gente tem um sócio, todo mundo tem um sócio, né? Nosso sócio é Deus, o todo, a centelha divina, cada um dá o nome que quiser. Mas a gente não faz nada aqui sem essa matrix, Sim. né? É uma centelha que tem uma fonte primordial e a gente não faz nada sem ela. Mas a gente não sabe nem usar isso. A gente não sabe o poder que isso tem na nossa vida. Não. Por isso, quando a gente fala assim, vai desenvolver a sua espiritualidade, não é religião. Não. A religião é o caminho. Aí cada um escolhe o seu, né? Religião tem aos montes, aí cada um escolhe a que mais se identifica. Mas é trabalhar a sua espiritualidade, é entender que a gente tem uma conexão. Isso é um pilar mais do que primordial na nossa vida, ele não é secundário. Mas, infelizmente, a gente só vai procurar, né? Um Nada. momento de Desespero. dificuldade. Quando a gente inverte isso, quando a gente entende que esse pilar de espiritualidade, entende quem eu sou, que eu sou feito de energia, o meu pensamento, o meu sentimento, o colapso é uma função de onda para criar um campo de atração, para entrar no fluxo das coisas físicas, materiais, que é o experimento da dupla fenda, enfim. Aí a gente fica calmo. Aí a gente começa a surfar a onda e não fica lá agoniado, sentado na prancha, olhando para o mar, esperando a onda vir, Sim. né? Ou a garrafa vazia no oceano que não sabe para lá. Exatamente. O engraçado dessa história é que quando eu vi os áudios do Hélio Couto, ele dizia que ele dava alguns exemplos. Ele falou, olha, tinha um cara que veio aqui e ele queria uma BMW. Né? Essa história essa é famosíssima. E ele falava assim, o cara veio, sentou, falou, eu quero uma BMW. Eu falei, tá bom, você quer uma BMW? Vamos anotar aqui, seu desejo. E aí, Ele pediu e soltou sem saber. ele pediu, soltou sem saber, e o Hélio gravou o áudio, gravou o RH para ele. E antes dele entregar o áudio, a gravação, o DVD para ele, na época era DVD, ele conseguiu a BMW em uma semana. Assim, ele foi mais rápido do que eu, porque eu demorei mas por 2 semanas. Eu recebi o DVD, eu botei para tocar, e o dinheiro apareceu na mesma semana, 2 semanas depois. E o cara, no final da primeira semana, o Hélio já tinha gravado o DVD dele, né, e mandou para ele. Ele não tinha recebido ainda. O BMW estava na garagem, porque ele sempre conta essa história. Então, assim, e essa história é contundente, né? E eu lembro que a minha história em relação à BMW é 3 vezes mais, porque a BMW naquela época custava 80, 100 mil reais uma BMW. E você conseguiu o eu valor consegui 330 mil reais. Ou seja, o meu... Para o universo, pedir 10 reais, 1 milhão, é o mesmo trabalho. Não faz diferença nenhuma. Mas em comparação na época, o meu exemplo, né? Que eu acho que o Hélio nunca deve ter contado nas palestras, que eu vi as palestras depois, e eu contei essa história para ele, eu fui agradecer, eu falei, olha, eu sou muito grato a você. Não sei nem como que aconteceu, mas eu estou olha, feliz. Eu sou muito grato a você e a tudo que você me ensinou. E aí, o Hélio se tornou uma pessoa, um conselheiro que eu ia lá sempre, conversava com ele, e as minhas consultas. Eu sou uma pessoa extremamente grata a tudo, né? Ao universo, a Deus, ao Hélio, as pessoas que me ajudaram sempre, a minha família, a minha mulher, que sempre esteve comigo, minhas filhas, né? Eu tenho que ser muito grato, porque e as pessoas as entidades que me protegem. Esse é outro pilar muito importante. A gente trabalha sempre a gratidão, sempre. Sim. Felicidade, gratidão, amor ao próximo, amor incondicional. Isso são, vamos dizer, ingredientes, são sentimentos primordiais para uma vida de espiritualidade evoluída. Sempre ser grato, porque a gente já nasceu, estava tudo pronto aqui, né? Sim. Então, só agradece. Eu falo assim, quanto mais se agradece, mais coisa boa acontece. Exatamente. Né? Enfim, e aí, para continuar a história, para terminar e passar para a próxima... a gente já está com o nosso time aí chegando. Já estamos chegando ao fim. Isso foi o que me marcou. Aí eu consegui seguir minha empresa e
chegou aquele patamar de começar aquelas oscilações novamente. Aí eu conheci outras pessoas que eu continuei voltando. Eu sempre, quando eu tinha um problema de o patamar ruim, eu voltava para os livros. Tá. Então, é a dica que eu dou sempre para as pessoas. Estudem, né? Estudem, né? É. Eu voltava para os livros e volto até hoje. Quando a coisa não tá boa, eu volto para os livros. E aí eu fui lendo, vendo mais palestras, fazendo curso de espiritualidade com outras pessoas. Continuei vendo os vídeos do Hélio, participei com ele nos eventos que ele teve. Minha empresa começou a crescer. E hoje eu posso dizer que eu estou muito bem estabelecido. Tenho minha casa, faço minhas viagens, tanto nacionais quanto internacionais. Tenho uma vida estável. Óbvio que a gente tem que trabalhar duro. Sim. O Brasil é um país que você não pode, de forma alguma, dizer que você está bem, porque você pode não estar, até das pessoas mais ricas, né? Então, você tem que estar sempre batalhando, fazendo a coisa acontecer. Porque se você parar, você... Tem aquele ditado popular, né, que fala, cochilou, o cachimbo cai, né? Exatamente. Porque aqui né, nossa É uma economia ela é muito gangorra. estável, Muito exatamente. instável. É muito instável. E assim, e aí a vida foi crescendo, a empresa cresceu, a gente dividiu setores, abrimos outras empresas, as coisas foram evoluindo, as coisas começaram a estar no seu rumo. E aí você chega aquele momento que você cresceu e não tá bom. Você tem que seguir novamente para uma nova fase. Sim. Eu acho que é isso que as pessoas têm que fazer. Acho que a dica Buscar sempre sempre o crescimento. Sempre o crescimento. E trabalhar com a espiritualidade, fazer meditação, trabalhar a espiritualidade, não a religiosidade. Eu acho que a religião, ela é boa, ela ajuda, mas acho que a espiritualidade está acima disso. Sim. Então, você tem que estar... Ela é o caminho final, né? Exatamente. Foi o que eu falei, a religião é o caminho, a espiritualidade é o objetivo. Sempre grato, você tem que estar sempre grato a tudo que você... chegar de manhã, fazer uma oração, agradecer a tudo que você acredita. Por que você está ali? Agradeça a sua mulher, seus filhos, sua casa, seu carro, seu trabalho, a sua empresa, as pessoas que estão do teu lado, as pessoas que estão ajudando, as pessoas que não estão ajudando, agradeça. Porque isso vai te dar, né? E a dica final é leiam livros de autoajuda, busque bons autores. Sim. Né? Conheça, vai atrás do conhecimento, não espera para os outros. Sim. Ninguém vai te ajudar. Você tem que se ajudar. E assim, pedindo, crendo que receberão. A hora que você sentir no teu coração, eu preciso disso, eu quero isso, o universo provém. Exatamente. Ele dá um jeito daquilo vir no seu caminho. E você está atento também para aproveitar, né? Uma coisa final aqui para a gente, o nosso tempo já está acabando, para encerrar aqui, é o seguinte. Eu levei mais ou menos, mesmo vendo os vídeos do Hélio Couto, por muito tempo, né? Eu lembro que eu levei 6 meses para terminar todas as 70 primeiras palestras. Sim. Que são vídeos até de 3 horas. Foi num vídeo de meditação para crianças que ele fez numa escola lá em São Bernardo. Ah, que é ótimo. É a única palestra que ele tem para criança. Mecânica quântica para crianças. Para crianças. Aquele vídeo me ajudou a entender uma das coisas muito importantes, que é o soltar. É o que é você fazer, você pensa, escreve, medita sobre aquilo, eu vou conseguir, vou fazer, isso aqui você anota, fica ali 1 minuto, 2, 3 minutos pensando na realização, solta e muda de assunto, não pensa mais. Essa palestra, depois de 4, 5 anos, vendo vídeos, ela me deu um outro grande boom na minha vida. Ela me ensinou a não ficar ansioso com as coisas. Sim. Porque quando a ansiedade é igual a autossabotagem. É você se sabotar mesmo. É dúvida. É você não confiar. Você precisa ter confiança para criar as coisas. Exatamente. Não pode duvidar. Você pede, você manda uma onda pro universo. Eu quero, vai a onda. Se você daqui 1 minuto pensar assim, poxa, será que vai vir? Você já mandou uma onda de negatividade. Então, essa onda, na nossa papo de mecânica quântica, essa onda colapsa com a onda que está vindo. É que nem ficar lá olhando, abrindo o forno para ver se o bolo cozinhou, né? Você tem que pôr lá, o tempo, espera, vai cozinhar. É isso aí. Então, essa foi a maior, a grande, eu acho que para mim esse é o grande conhecimento de tudo. Acho que a partir daí é que você começa a pensar que a sua vida pode ser fluida e próspera a hora que você desejar. É isso aí. Olha, gente, espero que vocês tenham curtido essa entrevista. Antônio, obrigada por ter vindo aqui compartilhar a sua história, deixar a sua lição, acho que para as pessoas, né, que estão aqui nos ouvindo, que sim, é possível. Eu acho que a mensagem que ficaria para a sua história é: corra atrás dos seus sonhos. Sempre, sempre. Ouça seu coração,
dá um jeito de ir atrás das coisas, porque elas vêm, quando o coração pede, as coisas vêm. E é isso aí. Muito Tá bem. bom. Gente, obrigada. Até a Obrigado. próxima entrevista. Tchau, tchau. Obrigado.